O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos, nos aprofundamos nos temas, e a consistência ao longo de um século nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história. E inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo, ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Cada jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu? World without cigarettes is in our reach, and we are proudly leading the way in more than 100 countries across the world. Hi, I'm Branko Šavarlić, President of Philip Morris Brazil. We are well on our way to replace cigarettes with smoke-free alternatives for adult smokers. To speed up the process, we need more organizations, regulators and governments supporting and accelerating science-based regulation. Being here today is a great opportunity to learn from the US how modern regulations foster innovation. This can help Brazil accelerate even more. Let's turn dialogue into progress. Tudo começou com uma pequena porta de um açougue há mais de 70 anos. Não foi sorte nem acaso. Foi acreditando em coisas simples. Descomplicar. Fazer sempre melhor. Cada porta veio com o trabalho de muita gente. Gente da fábrica, do campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa. Abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. E assim já estamos presentes em 5 continentes. Sem nunca esquecer a nossa origem. Aquela pequena porta onde tudo começou.
Porque a chave de toda porta é a mesma: trabalho duro, humildade e simplicidade. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Já pensou o que era o aço na nossa civilização? Nos veículos, na construção, todas as obras. O que significa o aço? É uma vida, né? Tem esse lado aventureiro de desbravar, né? Essa coragem de buscar novos horizontes, de crescer e fazer coisas novas. Não nos conformamos com acomodações. No fundo, também é um pouco de tolerância a risco. Então a gente tem um pouco esse DNA de ser um pouco atirado. A gente percebeu que ao longo do tempo, nesse mundo de transformação, havia necessidade da gente se abrir mais, da gente explorar novas possibilidades. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. O segredo para o sucesso, você perguntou? Aí é se preparar e trabalhar. Três amigos, uma conta para rachar. Só um deles não sabe como vai pagar. Esse aqui é o Bernardo, o perdido do grupo. E essa aqui é a Helena, resolve tudo no celular. E essa aqui, Bianca, a moderninha. Bernardo, esqueceu que dá para pagar pelo app Meu Alelo? Alelo salvou novamente. Mais agilidade, praticidade e segurança para os seus pagamentos digitais. I got nowhere I belong. These days are hard enough trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running, better days. No que você pensa quando pensa no Rio de Janeiro? Praia, natureza, samba, carnaval, futebol, parcerias público-privadas. Não pensava em PPPs? Pois passe a pensar. Porque além de ser a alma do maior país da América Latina, a cidade que mais recebe turistas no continente, o berço e o palco da cultura brasileira, o Rio é a metrópole sul-americana mais aberta ao setor privado. A região portuária da cidade foi renovada pela maior parceria público-privada do país, ao mesmo tempo em que o Parque Olímpico era construído também através de uma PPP. A Olimpíada do Rio, aliás, foi a que recebeu mais recursos privados da história dos Jogos. E a gente não parou. Fizemos parcerias para reformar hospitais, construir terminais de transporte e realizar obras de infraestrutura que mudaram a cara e a vida na cidade nos últimos anos. É nesse caminho que nós vamos seguir. Temos até uma empresa pública responsável por essas parcerias. Na saúde, no transporte, na educação e em diversas outras áreas, o Rio está fervendo de oportunidades para quem quiser investir na mais bonita, mais alegre e mais visitada capital da América Latina. Sejam bem-vindos à Cidade Maravilhosa. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 850 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações.
Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Todos os dias, a Cargill se conecta com bilhões de pessoas por meio da alimentação e da agricultura. Estamos presentes em todos os processos, do campo à mesa. Dos nossos 160 anos de atividade, já são 60 deles em terras brasileiras. Porque no Brasil e no mundo, acreditamos que, para nutrir a população de forma segura, responsável e sustentável, produção e preservação precisam coexistir. É trabalhando com produtores rurais, parceiros e clientes que contribuímos para reduzir o impacto das mudanças climáticas, protegendo o planeta e as pessoas. Que produzimos e transportamos alimentos de maneira sustentável para o mundo. Que levamos o agro do Brasil além das fronteiras. Parcerias que temos muito orgulho e que nos permitem conectar quem produz alimentos com quem consome. Que alinham a inovação, transformação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções para diversos setores, enquanto crescemos junto com você e com as próximas gerações. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. A gente vive de futuro. E não é força de expressão, é força de trabalho, de aprendizado, de quem transforma o hoje no que ainda não existe. No estado do Rio, o futuro nunca foi distante. Ele nasce na mão que aprende, na cabeça que insiste, na tecnologia que abre caminho e na indústria que puxa o mundo para frente. A gente vive de futuro quando forma a gente para trilhar o próprio rumo, quando cria oportunidade onde parecia impossível, quando liga o talento da nossa gente ao que o Brasil precisa, quando garante saúde, educação e formação. A gente vive de futuro porque o futuro vive da gente, da indústria que move o Rio de Janeiro, das pessoas que movem a nossa indústria. Firjan, 200 anos de futuro na indústria. Na Unipar, transformamos água, sal e energia em cloro, soda e PVC, produtos essenciais para setores industriais que estão no dia a dia da sociedade e movem a economia. Somos a indústria para as indústrias. Integramos desempenho e sustentabilidade em cada decisão, com segurança em tudo. Sempre com o propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações. Unipar faz a química acontecer. Um estado que tem em torno de 1% do território brasileiro, 4% da população e é uma das maiores economias do país. Santa Catarina é um estado muito rico em culturas, em belezas naturais. Os produtos catarinenses têm alta qualidade. Tem a melhor logística do Brasil. É um lugar conectado com o futuro, sem perder a sua essência. O
governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul. Com parques, polos tecnológicos e agritechs em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com a terceira principal fronteira de entrada de turistas no país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, com um dos maiores parques industriais do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma ampla carteira de projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando viajamos, o mundo nos recebe de portas abertas. Mas se você prestar atenção, são as pessoas que nos acolhem. Aquelas que com um gesto marcam um antes e um depois. Para nós da Latam, aquele momento em que você se sente bem-vindo faz toda a diferença. Em terra ou a 30 mil pés. Porque é nesse momento que você começa a se sentir cada vez mais único. Latam Airlines. Bem-vindo a ir mais alto. Bom dia, agora aqui no palco. Guilherme, empreendedorismo é um tema muito caro ao Brasil e um tema muito pujante nos Estados Unidos, então por isso o tema dessa conversa. Você é cofundador de uma organização, a B55, criada para destravar o ecossistema de empreendedorismo no Brasil, como vocês colocam. Vocês pretendem reunir educação, comunidade, aceleração e inovação. Onde vocês esperam chegar com essa iniciativa? Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom, o B55 é uma iniciativa que não é só minha, né? Eu tenho outros dois empreendedores super amigos e super competentes, o Davi Vélez e o André Street. Então, nós tivemos histórias muito semelhantes, né? Começamos do zero as empresas e tivemos muitos outros empreendedores que acabaram ajudando a gente nessa jornada. Então, a visão nossa é como é que a gente monta um instituto sem fins lucrativos que possa ajudar outros empreendedores a construírem empresas melhores do que as nossas. O Brasil tem hoje, são 24 milhões de empreendedores no Brasil, eram 6 milhões há 15 anos atrás, então o Brasil está indo nessa direção. Mas eu acho que quando a gente junta um grupo legal, a gente consegue, através de pessoas muito experientes, trazer insights importantes, né? Então, eu cheguei até aqui junto com os meus sócios, evidentemente, mas muitos empreendedores me deram aquela cerejinha do bolo, muitas vezes, né? Então, a visão nossa é como é que a gente consegue construir o maior endowment de empreendedorismo no Brasil. Então, a gente começa focando em temas de educação, muito voltado à educação sobre gestão e liderança. Depois, a gente começa a alocar espaço, então a gente vai ter uma sede muito bacana. A gente já tem uma sede legal, mas essa sede vai se ampliar no tempo. E você, como empreendedor, você pode incubar a sua empresa. Você, como empresário, você pode montar uma área criativa que pode aprender a beber desse ambiente colaborativo. Então, e aí, de novo, é uma empresa, né? Uma empresa que é sem fins lucrativos, mas tudo que a gente vende, a gente cobra, né? Então, é uma empresa que vai construir lucro social. Então, tem toda uma linha do tempo que a gente vai cada vez mais avançar. E eu estou super otimista, porque a gente começou com o pé direito e eu vejo que a demanda é muito grande. Eu acho que talvez seja a melhor forma de fazer o Brasil dar certo é ter mais empreendedores, né?
Então, ajudar a turma a escalar. Sempre me intriga muito, assim, quando eu leio casos em que, em 3 linhas, se diz, a empresa saiu do nada para tudo. Né, não acredito em pulo do gato. E você? O que você acredita nessa transformação de uma empresa, né, de um empreendimento para virar um sucesso? O que leva uma empresa a prosperar? Bom, Mário, eu também não acredito em pulo do gato. Acho que até tem muito empreendedor que tem sucesso construindo uma ideia muito bacana e vende muito rápido, né? Tem algumas histórias assim, mas eu e os meus sócios, a gente se considera muito empreendedor built to last, né? Usando lá o livro do Jim Collins, né? Como é que a gente constrói algo sólido e de longo prazo. Então, você tem que encontrar uma dor na sociedade, você tem que administrar bem a contabilidade básica, né? Você tem que fazer receita ser maior do que despesa, você tem que ter muita disciplina, de forma que você possa alocar capital e energia da forma correta e na sequência certa. Você tem que ter muita disciplina, você tem que ter visão de longo prazo, você tem que ser capaz de conseguir montar um time que possa te trazer escala e possa ter gente alinhada com você. Então, é uma soma de coisas, né? E talvez o mais difícil, né, de tudo, que é você entender que uma empresa é uma constante mudança, né? Você não tem uma fórmula única que funciona sempre. Essa fórmula ela vai mudando sempre, o time vai mudando sempre. E eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil de todas, né? Que eu sempre conto que eu, como fundador, eu comecei a empresa... Aliás, ontem a gente fez 25 anos, inclusive, né? Então, eu comecei a empresa sendo um assessor de investimentos, né? Hoje a empresa tem quase 9 mil funcionários. Então, eu tive que fazer muitas mudanças, né? Hoje nem CEO sou mais da empresa, né? Então, você aprender a se transformar, aprender a mudar a sua característica, aprender a abandonar o que você fazia bem, aprender a fazer o que você não faz, isso é super difícil, né? E eu acho que um time que dá certo a longo prazo e que consegue construir uma empresa longeva acaba tendo essas características todas. Mas eu não acredito em milagre de curto prazo, eu acredito em trabalho duro de longo prazo. Execução, né? O papel da execução é muito forte. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem que ter a capacidade de ter a visão de longo prazo, você tem que ser capaz de montar um plano compatível com essa visão, e eu concordo com você, acho que a maior parte das empresas tem essas duas coisas, mas a execução diária acaba sendo a parte mais difícil, né? Você tem que ter muita disciplina no seu dia a dia, de forma com que você aprenda a dizer não, aprenda a fazer as coisas certas, aprenda a ter uma governança sólida com indicadores e com controles que vão te mostrando onde é que você está errando e como é que você vai corrigindo. Então, eu diria que ter disciplina é uma característica muito importante de forma que você consiga executar bem a visão e o plano que você construiu. Legal. Vocês dizem no B55 que 73% das empresas no Brasil estão estagnadas. Qual é exatamente esse diagnóstico? O que você chamaria de uma empresa estagnada e o que ela tem que vencer? 73% das empresas, elas não crescem receita há mais de 3 anos, ou crescem marginalmente. Olha, assim, o diagnóstico que a gente tem é que o empreendedor, essas empresas, na maior parte delas, são empresas que o fundador começou. Essa empresa começou a escalar um pouco mais e o fundador normalmente é uma pessoa muito executora, uma pessoa muito instintiva, né? E ele tem dificuldade de começar a montar time e, digamos que, aprender a largar o osso, né? Aprender a delegar, aprender a se preocupar com outras coisas que não seja apenas a execução do produto, né? que ele se comprometeu a entregar aos seus clientes. Então, ele fica muito naquele entrave, da empresa ficou maior, mas ele está muito no operacional, ele não consegue levantar a cabeça, porque ele se formou sendo esse personagem executor, e aqui que entra o Instituto, né? Como é que você levanta a cabeça, você entende que para você sair do 0 até o 2 era importante você ser um grande operador, mas se você quer escalar a empresa, é importante que você não fique tanto no operacional, você aprenda a gastar um pouco mais de energia nos temas de pessoas, em todas as suas derivadas de gente, meritocracia e etc. E aí você começa a ter algo maior, né? É muito difícil você ter algo grande onde você é o que man o tempo inteiro, né? Então esse acaba sendo
o grande entrave no Brasil. Quando você fala de pessoas e fala de ter a cabeça, né, para estratégia, etc., isso tem muito a ver com cultura. Quando a gente olha o ecossistema de empreendedorismo americano, a gente vê que tem um misto de cultura, de empreendedorismo, crédito, acesso a financiamento e ambiente de negócios. Qual é o peso de cada um desses itens para que a gente consiga, no Brasil, desenvolver um ecossistema de empreendedorismo também? Eu até olhei esse dado hoje. Nos Estados Unidos tem 33 milhões de empreendedores, o Brasil tem 25 milhões de empreendedores e tem mais ou menos 12, 13 milhões de MEIs, né? Então, o número, na proporção, a gente está até melhor, né? No Brasil, acho que o grande entrave o dinheiro é muito caro. Então, desde o Plano Real, nossos juros médios é um pouco superior a 13% ao ano. É muito caro você levantar crédito e um empreendedor médio no Brasil vai tomar dinheiro emprestado a 5%, 6% ao mês. Então, 100% ao ano. É muito difícil você tomar dinheiro emprestado no Brasil e ter margem que mantém essa conta, né? Que paga essa conta, aliás. Então, acho que custo de capital é a coisa mais importante. Por isso que a gente fala o tempo inteiro que é importante que o governo faça o dever de casa, é importante que o governo intervenha um pouco menos na economia, de forma que a gente possa ter contas públicas mais equilibradas e, portanto, a gente possa ter um dinheiro mais barato. Depois, eu diria que a complexidade tributária no Brasil também é muito elevada. Você tem impostos municipais, federais, estaduais, você tem muitas agências e etc., então essa burocracia atrapalha bastante. E, por fim, eu diria que é um pouco das leis trabalhistas, né? Então, você tem muito entrave que impede que o empreendedor possa ser bem-sucedido, né? Então, aqui nos Estados Unidos, as leis trabalhistas são muito mais brandas que no Brasil e os salários são muito maiores, né? Então, na minha lógica, aqui na nossa lógica, um pouco mais liberal, quando você cria um ambiente onde o empreendedor possa competir mais, surgem cada vez mais empreendedores e é justamente a competição entre esses empreendedores que fazem os salários crescer, porque eu vou tentar convencer o seu funcionário a trabalhar comigo e vice-versa, e portanto, os salários crescem, né? Então, eu acho que essas três coisas são as mais importantes, mas se eu pudesse escolher uma, eu acho que o dinheiro caro é a principal dor que a gente sofre no Brasil. E é a principal dor do crescimento da empresa, quando um empreendedor começa a se destacar, começa a prosperar, ele vai virando uma média empresa, a principal dor é o crédito e quais as outras também? Contratação, transformação digital, quais são as principais dores desse crescimento? Acho que a principal dor é gestão. Gestão, realmente. Tem muitos setores que não são endividados, mas a dor do empreendedor eu diria que a principal dor é essa que eu falei, assim, como é que o empreendedor que fundou o seu negócio, ele tem uma visão de longo prazo e ele aprende a delegar, aprende a formar time. Eu acho que nessa transição, eu acho que a maior parte dos empreendedores acabam se atrapalhando um pouco mais. Então, 70% das empresas fecham em até 3 anos já, né? Então, não administrar a contabilidade básica, né? E você não ter um plano compatível, não ter uma visão clara, não ter um plano compatível, não escolher as prioridades, não ter um time à altura, são temas voltados à gestão e no Brasil o empreendedor acaba fazendo as coisas muito na raça. Eu também acabei começando a empresa muito na raça, então eu atravessei esse momento. E eu acho que até por isso que o B55 eu acho que ajuda bastante, eu acho que as redes sociais ajudam bastante, então tem muita informação hoje à disposição em YouTube e etc. Então acho que hoje é mais fácil empreender do que era lá atrás. Acho que o Brasil vem avançando bastante, mas é uma jornada de médio e longo prazo essa caminhada. Você falou muito ali do que dá certo, do que não dá, né? E você sempre falou muito também do papel de quando se falha, né? O que você tem que fazer para superar isso, né? Que conselho que você daria para os empreendedores que estão chegando aí nesse projeto e se preocupam em falhar ou em não ser tão bem-sucedidos em determinadas iniciativas?
Bom, o que a gente fala bastante no Instituto é que falhar é um presente, né? Desde que você fale pequeno e corrija rápido, né? Então, você é uma empresa inovadora justamente porque você tá experimentando coisas novas, né? Sempre guiadas por fatos e dados. E aí, de novo, você monta um planejamento bacana, mas só a prática vai dizer se aquilo faz sentido ou não. E aí, quando você começa a colocar em prática, você começa menor, você testa e se aquilo começa a dar certo, você cada vez mais aloca capital e energia, mas a única certeza que a gente tem é que quando você começa algo novo, nunca sai igual ao plano, né? Então você vai errar algumas vezes, então por isso que é importante você começar menor, você vai fazer alguns zigue-zagues no começo, até que você começa a acertar a direção, aí você começa a apostar mais fichas, né, digamos assim. E então, eu acho que a gente cresceu muito em casa aprendendo que o erro era uma coisa ruim, né? Mas a gente não aprende a andar de bicicleta se não cair, né? Então, empreender é semelhante. Você vai encarar algumas coisas que você nunca fez na vida, você tem que ser muito humilde, aprender rápido, corrigir rápido e ser conservador, né? Eu diria que a cultura empreendedora que a gente formou na XP, e acho que muita gente acaba não entendendo isso, né? Mas a gente se considera muito conservador, né? Eu não me lembro de ter cometido nenhum grande erro, mas vários erros menores, porque a gente nunca começou grande, então os erros são sempre menores, né, e pequenos. E a gente só começa a tomar riscos maiores se aquilo se prova como algo consistente no tempo, né? Então, acho que aprender a gerir risco e aprender a ser conservador na forma de começar os negócios, na forma de alocar capital e energia, talvez seja a melhor forma de você se manter vivo a longo prazo. Define melhor o que é ser conservador num mercado em que se espera agressividade, inovação, né? O que é exatamente ser conservador? Conservador é não cair de cabeça numa coisa que não está clara, como empreendedor, né? Então, a gente montou o nosso banco. Bom, o Zé está por aí? O Zé iniciou o nosso banco há 6 anos atrás. A gente começou o nosso banco quase do zero, né, Zé? E a gente não começou montando um super time, a gente foi estruturando o time ao longo dos anos. Hoje a gente é o 7º banco do Brasil, mas você começa menor, você vai errando no começo algumas vezes, até que você começa a enxergar na prática algumas avenidas e depois que a avenida abre, você acelera, né? Então, é quase como ser agressivo é você acelerar um carro numa estrada com neblina. Isso é um empreendedor agressivo. Mas se a estrada está livre, você está numa estrada alemã, está num supercarro esportivo, acelerar esse carro com velocidade não é tão agressivo assim, porque não tem ninguém na frente. Então, é um pouco assim, saber que no começo você vai cometer erros, se você começa algo com muita confiança, a prática muitas vezes te mostra que o plano não é compatível com a prática, então é isso, é começar menor, ser humilde, e escalar o negócio conforme as coisas vão acontecendo no dia a dia. Isso é ser conservador. E uma última pergunta, que infelizmente está acabando o nosso tempo. A gente tem aqui na plateia, né, muita gente de empresas grandes. Então, eu queria saber como ser intraempreendedor, né? O que você diria para uma empresa grande, para profissionais de empresas grandes que querem ter a oportunidade de empreender dentro das empresas? Bom, acho que o começo é você estar talvez numa... Acho que é muito bom quando você está numa empresa que te permite realmente virar empreendedor na prática, né? Você ser sócio da empresa e etc. A XP é uma partnership, então são 9 mil funcionários, são quase 600 sócios na empresa. Então, na XP, quando você faz a diferença a longo prazo, e fazer diferença é surpreender a gente em relação às metas que todo o time tem, né? Como é que a gente encontra gente que a gente chama que faz mágica e ao mesmo tempo gente que extrapola a nossa cultura. Então essas duas coisas são igualmente importantes e em cima disso a gente vai selecionando as pessoas que vão entrando
nosso quadro societário e, portanto, a gente vai tendo cada vez mais uma empresa que gera performance e cada vez mais aculturada. Então, essas duas coisas andam juntas, mas o segredo, eu acho que é isso, é entregar muito mais do que se espera de você e cada vez mais extrapolar a cultura da companhia da qual você faz parte. Eu acho que todo empreendedor é esperto, ele está olhando o seu time, né, e quando você se destaca, eu diria que as oportunidades acabam acontecendo naturalmente. E eu acho que, por fim, né, quando você... Acho que o que a gente sente muito hoje em dia no mercado financeiro, acho que no mercado como um todo, né? Hoje é muito mais fácil empreender do que há 20 anos atrás. Então, acho que a maior competição que as empresas têm hoje, eu diria que nem é mais o concorrente, é cuja oportunidade do seu funcionário, do seu executivo sair e empreender. Porque hoje ele, né, acessar dinheiro não é tão fácil, abrir uma empresa é mais fácil ainda, e etc. Então, se você não cuidar muito bem dos seus talentos, e você não permitir que eles cresçam na companhia, de preferência sendo seus sócios, você vai acabar tendo a seleção natural adversa e você vai ficar apenas com os mais fracos, né? Então, acho que você abrir oportunidade internamente e você construir uma sociedade onde você tem outros sócios foi um caminho que para a gente foi super inteligente e a gente vai cada vez mais nessa direção. Legal. Obrigada, Guilherme. Foi ótimo. Muitas dicas para a plateia. Obrigada.